Muito bem, estamos ao vivo. Vamos falar com Leão Serva hoje, e eu vou esperar uns minutinhos, Leão, para o pessoal chegar. Vou aproveitar esse momento primeiro para te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando sobre assuntos que importam muito e se tornaram tão evidentes na mídia recentemente. Queria que você se apresentasse e contasse o que é que você está... Como é que estão as coisas hoje? Então, bom dia, muito obrigado pelo convite, Amires e sua equipe. Eu sou Leão Serva, eu sou jornalista, venho trabalhando nos últimos anos como diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Agora, nesse momento, estou numa transição para uma função de diretor internacional e vou ficar baseado em Londres. Ao mesmo tempo, eu venho fazendo há muitos anos trabalhos relacionados a comunidades indígenas e culturas indígenas da Amazônia, e esse trabalho eu mantenho agora como digamos, uma dimensão de documentarista. Quer dizer, passo a fazer longas reportagens de vídeo, não filmes, mas programas de televisão. Tá. Leão, como nós estávamos conversando anteriormente, a razão da gente estar aqui é porque neste momento na mídia diversas crises relacionadas à população indígena, a populações mais vulneráveis, veio à tona, e a minha sensação ao conversar com as pessoas é que as pessoas, primeiro, não têm dimensão do tamanho do problema e do tamanho do Brasil, e portanto, como este problema é pervasivo, né, no território. E aí eu queria que você contasse sobre este assunto que, enfim, é tão importante. Sim, então eu acho que tem um aspecto muito dramático o brasileiro de origem europeia, ou aquele brasileiro de origem africana trazida para cá pelos brasileiros de origem europeia, tem uma dificuldade já de 5 séculos de relacionamento com as comunidades, com as etnias, com os povos que existiam aqui. Quer dizer, isso se manifesta desde a ideia de que o Brasil foi descoberto até dos anos 70, aquele slogan do governo militar que dizia: vamos fazer reforma agrária na Amazônia, uma terra sem gente para uma gente sem terra, como se na Amazônia não houvesse gente. Tá certo? E o Brasil tinha alguma coisa entre 5 e 10 milhões de habitantes em 1499, imediatamente antes da chegada dos europeus, e um século depois, provavelmente, alguma coisa como 10% disso. Quer dizer, ao longo do primeiro século da colonização, 90% da população originária morreu. Isso não foi só, digamos assim, por culpa dos portugueses na costa do Brasil, mas também por culpa do contágio de doenças dos espanhóis na costa do Pacífico e no México. Mas aquilo foi uma bomba atômica digamos, de vírus e bactérias que dizimou 90%. Então existe uma coisa muito interessante, que é um relato de um navegador espanhol, um dos primeiros, 1500 e pouquinho. Ele entra pelo rio Amazonas e vai navegando por dentro da bacia amazônica, e ele fala que a cada lugar que ele chegava, centenas, milhares de barcos vinham recebê-lo. Ou seja, havia uma grande população vivendo naquela região. E quando você tem os relatos em torno de 1600, as pessoas relatam um deserto humano, uma floresta desértica. Então, esse relacionamento com os povos originais sempre foi um problema do Brasil. Os portugueses tentaram escravizar esses indígenas e diziam que não se davam bem porque eles conheciam o terreno, fugiam mais facilmente, etc., e morriam de doenças.
Depois, outros portugueses, outros europeus, os jesuítas, tentaram catequizar esses indígenas com algum sucesso desigual, mas então nós estamos sempre expostos a esse problema de querer convertê-los, de alguma forma, fazer desaparecer a diferença cultural. E isso está muito acentuado a partir do governo militar. Em primeiro lugar, não reconhecer que havia gente na Amazônia era um sinal de um profundo preconceito racial, né? E um profundo desconhecimento e desprezo por esse povo. E isso se acentuou de novo agora com vamos dizer, o incremento dessa ideologia de direita, representada pelo Bolsonaro, mas não só por ele, e que diz coisas do tipo assim: os direitos dos indígenas abatem os direitos da nação brasileira, as terras indígenas ameaçam a segurança alimentar dos brasileiros e coisas desse tipo. Então foi um discurso de ódio muito intenso e durante 4 anos, de fato, o governo brasileiro se dedicou a prejudicar vamos dizer, a sustentabilidade das nações indígenas. E isso gerou essa situação dos Yanomamis, que realmente é uma tragédia alimentar, sanitária e de ética e de tudo, porque é um crime as invasões garimpeiras trouxeram doenças, trouxeram a impossibilidade da alimentação. Então, 30% da população Yanomami vive em situações muito dramáticas, né? E isso é muito grave. Agora, em todos os lugares da Amazônia, onde você for, alguma coisa semelhante está acontecendo. E isso é muito dramático. Os Yanomamis foram provavelmente o alvo, porque há um ódio militar muito forte em setores reacionários do Exército em relação aos Yanomami por conta do tamanho da reserva ou do território Yanomami desde 92. Pois é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente fez coisas que outros países não fizeram, como, por exemplo, delimitar o território, e eu vejo que, por exemplo, as escolas permitem que as crianças sejam educadas na língua local, né, na língua da tribo, até os 15 anos e tudo mais, que são coisas que são excelentes comparadas com o que aconteceu na América Hispânica. Neste momento, a gente vê mais evidente na mídia essa coisa do discurso de ódio e da violência acontecendo a olhos nus, né? Minha preocupação aqui é onde onde as pessoas podem se informar sobre tudo o que está acontecendo. Leon. Olha, eu costumo, digamos, eu acompanho o noticiário sobre terras indígenas e populações indígenas, em primeiro lugar na mídia como um todo, mas eu busco muito referências em certas entidades que estão dedicadas ao tema há muitos anos. Existe uma entidade que nasceu como um centro de documentação, que é o Instituto Socioambiental, do qual, o meu disclaimer, quer dizer, eu sou um dos conselheiros fundadores desde o começo do governo Bolsonaro, a pedido deles, eu me tornei conselheiro lá e agora, possivelmente, meu mandato termina. Mas eu sou acompanhante, entusiasta dessa entidade desde os anos 70, porque ela nasceu como uma entidade de documentação. Então, ela passa os anos buscando dados sobre a população indígena. Então, organizando dados de saúde, de população. Então, hoje, se você quiser saber qual é a população indígena do Brasil, a melhor fonte é o Instituto Socioambiental. É um site chamado Povos Indígenas no Brasil, ou pib.socioambiental.org.
esse PIB, povos indígenas no Brasil, e esse "no" é muito importante porque eles dizem não são do Brasil, eles antecedem o Brasil, né? Eles estão no Brasil. Esse site, essa enciclopédia, tem verbetes para todos os povos indígenas no Brasil, com população, origem, contato, tempo de contato, hábitos, uma descrição cultural e também dados de linguística e etc. Então é muito interessante. Esses dados são atualizados o tempo todo com noticiário frequente. Então eles são como se fosse um Google News de noticiário sobre povos indígenas. Então realmente o lugar melhor para você se manter a par de um jeito, vamos dizer, amplo, de um jeito geral. Tem coisas muito interessantes que eu queria mencionar uma coisa assim. Se eu te perguntar aonde estão os povos indígenas no Brasil, a pessoa diria, provavelmente ela dirá, na Amazônia. Ela associa povos indígenas a regiões de maior densidade florestal. E não, os povos indígenas estão em todos os estados do Brasil. Uma das maiores aldeias, existe uma etnia chamada Pancararu, que é de Pernambuco. Eles vivem em Pernambuco, às margens do Rio São Francisco, em ilhas no Rio São Francisco. Território muito apertado, muito pequeno, insuficiente para a sobrevivência deles. Então, eles trabalham como assalariados em fazendas da região. E em casa tem talvez pequenos jardins ou roças para subsistência. Os Pancararu, a maior aldeia Pancararu está aqui na favela Real Parque, no Morumbi. Porque um dia algum Pancararu veio trabalhar em construção civil em São Paulo e trouxe outros, e eles vivem numa comunidade indígena, onde eles têm rituais indígenas, praticam o seu calendário místico e etc. Pancararu, aqui na favela do Real Parque, do lado do Morumbi. Os índios Guarani estão presentes em várias comunidades em São Paulo, em Santa Catarina, até na Bahia já tem Guarani. Eu digo já tem porque eles vivem numa migração desde os anos 30, eles saíram do Rio Grande do Sul e eles vêm pelo litoral buscando uma ponte para uma terra sem males. Então os índios Guarani de São Paulo chegaram aqui em 1950, 60, 70. Então tem índios no Brasil inteiro, mas as pessoas desconhecem isso. Tem um outro fato incrível. Em 1930 e poucos, o professor Claude Lévi-Strauss, grande antropólogo francês, judeu, queria vir para o Brasil saindo do clima de antissemitismo que existia na Europa. E ele então procurou o embaixador, ele ganhou um concurso como professor da USP, vinha para a USP, estava se preparando, procurou o embaixador brasileiro em Paris e disse: olá, tal, eu estudo povos indígenas, eu estou indo para o Brasil, quero estudar os povos indígenas, queria uma ajuda sua para me localizar lá e tal. E o embaixador brasileiro em Paris, em 1930 e poucos, disse a ele: puxa, professor, que pena, os povos indígenas não existem mais, eles foram extintos no século XIX. O Claude Lévi-Strauss é o maior antropólogo do planeta, deixou a maior obra só estudando índios brasileiros. No Acre, em 1985, o governador do Acre fez uma declaração formal a alguém que perguntou, não lembro em que situação, um documento formal dizendo que não existem populações indígenas no Acre. Hoje a gente sabe que tem centenas de milhares de indígenas no Acre. Pois é, o pessoal aqui que está no LinkedIn está colocando, olha, conteúdo importante e necessário, como a gente é ignorante sobre o assunto. E o Vitor falou, eu morava perto de uma concentração de povos indígenas, que é a aldeia Tecoá Itacupé, no Pico do Jaraguá. Então, na verdade, para aqueles que estão atentos, essas coisas estão aí, mas boa parte da população não está, né? E uma coisa que me chamou a atenção nesse processo todo é que a gente fala muito da devastação da floresta, mas se esquece que tem gente lá dentro do mesmo jeito que tinha população quando nós destruímos a Mata Atlântica e tudo mais. Então, essa destruição
de uma maneira geral, por que ela importa tanto hoje a nível global? Veja, tem vários aspectos importantes nessa questão, né? Um é essa aparente inexorabilidade, quer dizer, parece inexorável que a cultura brasileira entenda a floresta como uma incultura, e que a economia brasileira entenda a floresta como algo a ser retirado para que então comece a economia, tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, alguns dos hotéis mais caros, mais lucrativos do turismo brasileiro estão dentro da Amazônia. Certamente, um alqueire, um hectare de produção de açaí dá muito mais dinheiro para quem explora do que vários hectares de soja. Mas há uma demanda muito forte por soja brasileira, que é uma commodity exportada para a China, onde será comida de porcos, né? Essa demanda muito intensa, o Brasil já sabe fazer. A agricultura intensiva, o Brasil já sabe fazer. Todas as outras formas de exploração são inovações para a cultura brasileira. O Brasil é um país que não explora o turismo, não se deu nunca bem explorando o turismo no sentido intenso. Ele sempre considerou mais ou menos como se o turismo fosse uma coisa efêmera que as pessoas visitam antes da destruição. Então você veja uma coisa, por exemplo, o Brasil inteiro recebe por ano menos turistas do que o Museu do Louvre. Não estou dizendo Paris. Só o Museu do Louvre recebe mais turistas por ano do que o Brasil. Se o Brasil recebesse, vamos dizer, 100% a mais turistas do que ele recebe, ainda assim ele teria menos turistas por ano do que a ilha da Jamaica. E, no entanto, ele teria um PIB, um crescimento econômico muito maior do que toda a exploração de soja que vai crescer nesses 1, 2, 3 anos. Então, esse aspecto é inexorável porque parece fazer parte da cultura arraigada brasileira. A gente não deve esquecer que a cana-de-açúcar, que hoje domina uma vasta parte do território brasileiro, é uma contribuição portuguesa para a humanidade, tá certo? O açúcar como um consumo importante. E os portugueses fizeram do açúcar o driver de sua expansão econômica. Gado não é a vaca, boi e vaca, carne de vaca, não é uma característica da humanidade, é uma característica recente da economia mundial, uma contribuição para o mundo dada pelos espanhóis e portugueses, né? Foram os espanhóis e os portugueses que tinham uma ligação muito forte antiga com o gado, e os espanhóis espalharam o gado, começaram a explorar no Uruguai. Isso deu muito dinheiro, o Uruguai se tornou uma das maiores economias do mundo. Os argentinos viram essa oportunidade, expandiram a sua fronteira de gado, se tornaram uma das maiores economias do mundo, e isso fez o consumo de carne aumentar exponencialmente e o preço cair. Até o século XIX, carne era uma coisa rara, carne de vaca era uma coisa rara, de ricos, né? E hoje se tornou uma coisa popular. Esse é um motor da expansão das fronteiras de ocupação brasileiras, é um motor muito desequilibrado, muito insustentável. Uma vaca consome muita água para viver e um terreno muito grande para sua alimentação. Então, são alguns dos principais motores da expansão econômica brasileira, são muito difíceis, digamos assim, muito desequilibrados em relação ao meio ambiente que está estabelecido aqui há milhões de anos. Eu estou aqui com o Vitor perguntando qual é o impacto, vou até exibir aqui, qual é o impacto de turismo, de um aumento de turismo tão grande em povos locais. Por exemplo, em Lisboa, os locais sofrem com um aumento no valor de aluguéis em determinadas épocas do ano por conta do grande volume de turistas. Veja, digamos, esse turismo massivo, muitos anos atrás, Veneza começou a cobrar uma taxa de turismo. Então, o turista que visita Veneza paga uma taxa de turismo cara. Se você passa uma semana, dilui. Se você passa um dia só, que era o problema que eles tinham, digamos assim,
A pessoa que ia passar o dia em Veneza, fazia um lanche, etc. e tal, não deixava muita receita para a economia local e ia embora, tá certo? Porque tudo era muito caro em Veneza. Então, essa taxa fica muito cara e era uma forma de reprimir ou não de reprimir, de aumentar o valor agregado do turismo para a economia da Itália, particularmente de Veneza. Isso está acontecendo muito fortemente em Lisboa e Barcelona, né? Barcelona está tendo taxas e políticas públicas para evitar o Airbnb no centro histórico, porque aumenta o preço. Berlim também padece desse problema. A gente não tem tanto esse problema quando fala de turismo, digamos, turismo de selva ou turismo de populações antigas, e a gente poderia controlar melhor isso. Jericoacoara é um exemplo de que a gente não sabe controlar isso. A proposta do Bolsonaro de fazer um Cancún em Angra dos Reis mostra que a gente não sabe direito ainda o que fazer com o potencial turístico. Em vez de explorar algo caro e de grande valor agregado, a gente associa sempre turismo a uma comoditização de turismo, um turismo barato e, em alguma medida, insustentável, destrutivo. Alter do Chão, por exemplo, é um Caribe brasileiro, um lugar lindíssimo, de um turismo razoavelmente caro, mas, no entanto, bastante controlado até hoje. Mas você veja, todo o potencial turístico de Alter do Chão está sendo ameaçado por grileiros de terra na região, de terras públicas, e por garimpo na terra Munduruku. Então, a água cristalina do rio Tapajós, nos últimos 2 anos, passou a ser ligeiramente turva, porque o garimpo na terra Munduruku corresponde a 1 brumadinho por ano. Quer dizer, é uma monstruosidade de poluição, né? Mas é que, como o rio é muito grande, ele, por enquanto, ainda não... Ele só está um pouquinho turvo. Pois é. E aí nós vamos para uma coisa que recentemente eu ouvi alguém dizendo: turismo é uma das poucas atividades econômicas que não polui. Mas eu tenho aqui comigo, eu sou da turma do Abraça Árvore, Leão, e eu vejo as pessoas arrancando florzinha, pegando pedrinha, destruindo estalactite, pegando uma amostra de uma pintura rupestre. Eu vejo cada barbaridade, né? Acontece mesmo. O turismo pode ser uma atividade de baixo impacto destrutivo, pode ser uma atividade de maior impacto destrutivo. Eu diria que isso... existem experiências muito interessantes. Por exemplo, na Argentina, eles converteram muitos dos caçadores e das pessoas locais que tinham atividades destrutivas em guias turísticos do turismo bastante caro e bastante, vamos dizer, lucrativo, que foi implantado na Patagônia para, por exemplo, pesca de fly fishing e outras coisas. Então, essas pessoas passaram a defender o território exatamente porque eles ganham bem, melhor do que na atividade anterior, mas eles ganham bem com os turistas que vêm e precisam que a coisa esteja preservada. Então, esses ciclos são possíveis. Por exemplo, Maasai, dos índios Masai Mara na África, são empregados como guias no turismo de Serengeti, de todos aqueles safaris que hoje são safaris fotográficos. Então, eu acho que é bastante possível manter. Os indígenas do Rio Negro hoje exploram atividades turísticas na região. Todo mundo do Brasil deve lembrar daquelas pessoas que diziam assim: fui pescar no Rio Negro, maravilhoso, voltei com 18 caixas de peixe. E todas aquelas calhas de rios eram dentro de reservas indígenas. Então, os indígenas moveram ações na justiça contra as empresas de turismo e conseguiram ter o direito de exploração, o direito exclusivo de exploração do turismo nas calhas dos seus rios. E aí, então, estabeleceram cotas controladas de quanto as pessoas podem pegar de peixe e levar embora.
mais ou menos como ocorre na Argentina, nas grandes fazendas da Patagônia. Então, você só pode levar um peixe por dia, os outros você tem que devolver, só pode pegar com fly, que não mata o peixe, e você tem que entrar em barcos que sejam credenciados, existem compromissos de quantas pessoas podem ir, etc. Tudo isso aumentou o valor e aumentou os controles, e está beneficiando as comunidades locais. Eu acho que esses são exemplos que devem ser seguidos. Mas existem muitas resistências, quer dizer, existe isso que eu digo, que é um certo ódio, uma certa preconceito contra as comunidades indígenas, faz com que muita gente diga, mas aquele rio é meu, é nosso, não pode ser dos índios, né? E quando a mesma coisa não se aplica, sei lá, às águas dos rios que beneficiam a fazenda da Votorantim aqui no Vale do Ribeira, né? Pois é. E aí, pensando, seguindo nessa história do turismo, recentemente eu tive na região de Bonito. Eu não fui a Bonito quando Bonito era bonito, na minha opinião. Hoje o que eu vejo o que eu vi, pelo menos, são parques de diversão que aproveitam aquele lugar. Então, os animais que estão, teoricamente, são os donos do local, estão sendo alimentados com maionese Hellmann's, porque o bichinho pega, né, o macaco, né, desce e pega o que está em cima da mesa e tudo mais. O pessoal assustando o macaco, aquele lugar todo produzido para você consumir como se o rio e o lugar fosse recurso. Existe um incentivo para a criação de parques em diversos locais do país com essa mesma característica. O que você acha disso? Então, mais uma vez, quer dizer, eu acho que se você força uma redução se você limita o número de turistas por ano, melhora a qualidade dessa visitação, você aumenta, digamos assim, o chamado valor agregado de cada turista, e você, com isso, obriga o parque a cuidar melhor, porque ele vai cobrar mais caro e ele precisa de um turista mais qualificado, de um turismo mais qualificado. Então, este ciclo virtuoso é que o Brasil, políticas públicas precisam forçar a ser criado, né? Porque, do contrário, se você... não precisa nem ser o turista, se você deixar os garimpeiros na área Munduruku destruírem o rio Tapajós, não tem turismo na área de Alter do Chão. Mas se você fizer, por exemplo, em Alter do Chão, o melhor restaurante de Alter do Chão se tornou uma referência gastronômica no Brasil. O chefe de lá tem hoje 3 restaurantes em Belém do Pará, um restaurante no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, se tornou uma referência. É um turismo sofisticado, mas ele emprega muito mais gente do que o eventual turismo destrutivo que poderia acontecer, né? E muito mais dinheiro, gera muito mais dinheiro para a economia brasileira e a economia local do que qualquer garimpo. Tá. E aí, aproveitando que a gente está falando aí de Alter do Chão e região, a gente tem o Flona Tapajós, que é uma enorme área ao longo do rio Tapajós, com a população ribeirinha, com novas restrições, mudança de atividade, que é o turismo, e coisas nesse sentido. Eu vi aí eu vou te contar uma história que eu ouvi de uma pessoa, né, da região. Ele falou: me tiraram a minha terra, eu deixei de poder plantar para eu ter que trabalhar. E eu não tenho como avaliar se isso é bom ou ruim, porque, obviamente, eu sou da turma eu vou ter minha horta dentro do apartamento, etc. Então, como é que você vê isso diante dessa dimensão toda do turismo? Veja, fazendas naquela região, o Brasil já não precisa mais abrir fronteiras agrícolas naquela região. Então, digamos, se a pessoa está afetada porque não pôde mais abrir uma fronteira agrícola,
eu diria que, vamos dizer, altere a sua atividade econômica, porque a sua atividade econômica, fronteira agrícola, é destrutiva para o meio ambiente, hoje, né? Quer dizer, o acúmulo dos séculos, a gente pode dizer sempre foi, mas hoje isso está no limite, né? E o Brasil precisa alterar a sua forma, então, intensificar o uso das terras já antropizadas, como se fala, das terras já desflorestadas e etc. E isso é completamente possível. Quer dizer, tem alguma coisa como 2 milhões de hectares na Amazônia, que são terras que foram desflorestadas há coisa de 20 anos, em áreas de solo de fundo de mar, porque a Amazônia foi o fundo do Oceano Atlântico há milhões de anos. Então, existem áreas da Amazônia que eram ilhas naquela época, e ali tem terra vermelha profunda, terra preta de índio, como se fala, ou seja, durante muitos séculos de agricultura, ou terras, eles chamam de terra firme. E outras vastas regiões da Amazônia foram fundo de mar. Você chega todo o Rio Negro, você está viajando pelo Rio Negro, você vê a água preta do Rio Negro e você vê o barranco do rio branquíssimo, fundo de mar, fundo de oceano. Ali, quando a terra, o humus da floresta, você tira a floresta, o humus ao longo dos anos vai desaparecendo. Quando chega nessa terra branca, vira um deserto, rigorosamente um deserto. Não dá nada como não dá nada no deserto do Saara. Dá alguma gramínea, uma coisa muito assim. Então, há um impacto ambiental monstruoso. Isso não é só no Rio Negro. No Rio Negro é mais visível esse contraste, porque o rio é preto e a terra é branca. Mas na Amazônia isso está... Todas as regiões em que isso aconteceu, hoje estão abandonadas. Os fazendeiros que exploraram essa terra foram embora e a terra está lá, totalmente abandonada. Então, hoje é possível você dizer o seguinte, mas, no entanto, você vai para o Jalapão, como você foi, você olha no alto de uma daquelas dunas, ou chamam falésias, que é a mesma coisa. E tem plantação de soja lá. Como? Com intensa atividade de preparação artificial da terra. Então, se a gente fizer isso na Amazônia, nessas regiões, em vez de aumentar as fronteiras agrícolas, a gente vai se dar bem. E uma outra coisa que está sendo proposta é que essas terras, em vez de soja, elas tenham a produção de madeira. Então, as terras destruídas sejam reocupadas com madeiras vamos dizer, numa mistura entre madeiras de grande potencial econômico, eucalipto, o que seja, e madeiras tradicionais da região, num mosaico que restabelece o meio ambiente tradicional e, ao mesmo tempo, dá interesse econômico. Poxa, uma das coisas que me chama a atenção é o quanto as pessoas estão pouco informadas sobre todas essas coisas que a gente pode fazer de bom ali. Então, de novo, onde existem exemplos, ou sem ser o ISA, que o pessoal possa procurar sobre se informar? O Instituto Serrapilheira, que foi criado pelo João Moreira Salles, herdeiro do Unibanco antigo, e hoje o diretor do Instituto Moreira Salles, ele criou um instituto chamado Serrapilheira. Esse Instituto Serrapilheira só investe, fomenta, é como se fosse uma FAPESP de pesquisas especificamente sobre a Amazônia. O Serrapilheira tem patrocinado estudos muito interessantes sobre potenciais econômicos interessantes. O professor Carlos Nobre, que foi durante muitos anos do INPE, nesse momento ele está fomentando startups, empresas agrícolas de produtos agroflorestais. Na verdade, ele criou um kit que é mais ou menos assim. Ele, aqui em São José dos Campos, onde ele mora, ele constrói uma fábrica de polpa de frutas amazônicas.
ela é desmontável, digamos assim, ela é pré-fabricada. Ele desmonta, leva para a Amazônia, implanta, treina populações de cooperativas locais e eles começam a explorar açaí, umbu, as frutas locais que são da região. E todas essas atividades dão muito... Ele tem um cálculo que é de cair o queixo da rentabilidade do açaí, que é muito impressionante. Quer dizer, um açaí em situação de selva, a exploração intensa do açaí em situação de selva, ou seja, não um açaí plantado, tá certo? Mas a exploração do açaí lá na situação em que ele está, entre aspas, naturalmente, porque os açaís que a gente são plantados, né? Mas o açaí em situação de selva dá 10 vezes mais receita do que um hectare de açaí em selva dá 10 vezes mais receita do que um hectare de soja. Só que o açaí na selva mantém vamos dizer, o regime de chuvas que tem lá, né? Queria comentar uma coisa interessante. Há muitos anos eu estou indo para a Amazônia. E de 20 anos para cá eu comecei a perguntar, e aí? E o clima? E a chuva? Ou anotar declarações que eles falam. Então, existe uma expressão que qualquer indígena vai te falar numa conversa longa, ele vai dizer assim, no tempo antigo, antigamente eles diziam, no tempo dos avós, no tempo dos homens antigos, eram expressões de tempo para dizer uma coisa muito passada. Para uma coisa médio passada, ele dizia assim, quando as chuvas aconteciam na hora certa, quando o calor era normal, antes do tempo mudar. Então, qualquer indígena brasileiro tem, na sua experiência mais, parece intuitiva, a noção de que o clima mudou muito. Aí você pergunta, mas o que mudou? Chove menos, chove fora de hora, os rios não têm mais o mesmo volume. Então, por exemplo, eu estive nos índios Axaninca. Eles têm uma memória muito forte. Em 1992, o Milton Nascimento pegou um barco e foi subindo o rio Amônia, visitando comunidades locais. O Milton estava numa crise, digamos, criativa, pegou esse barco e viajou com a banda dele pelas comunidades locais. Ele queria ouvir a sonoridade da música indígena e tal. E ele voltou e fez um dos discos mais lindos, eu acho, e muito surpreendente para a carreira dele, que é o disco chamado Chai, T-X-A-I. Chai quer dizer meu irmão, meu amigo irmão, na língua pano, da língua dos índios, muito comuns no Acre. Então ele fez o disco Chai. Ele esteve numa aldeia dos índios Axaninca. Os índios Axaninca, que eram crianças na época, em 1992, são adultos hoje. Então, um Axaninca me contando, falando assim, quando Milton Nascimento veio aqui, ele veio num barco grande, num barco de metal, num naviozinho, digamos assim. Ele descreve um barco grande e profundo. Ele diz, hoje esse barco não sobe mais o rio Amônia. O rio Amônia não tem o volume de água que tinha em 92, nem mesmo na época das chuvas. Na época das chuvas, ele chega vagamente ao volume de água que ele tinha na época da seca. Quando o Milton Nascimento foi na época da seca. Então, esses sinais, aí eu pergunto, mas o que as pessoas dizem? Todo mundo vem aqui reclamando do calor. Então, há uma percepção de que a temperatura, em geral, subiu. Dor de cabeça. Calor, dor de cabeça. Então, por exemplo, quem planta mandioca diz, você planta mandioca na época da seca, daí ela tem que crescer um pouco, com alguma umidade, ela cresce e um belo dia vem a chuva, aí ela se beneficia. Se chover logo depois que você plantou, ela apodrece e morre. Direto, as pessoas não sabem quando plantar a mandioca. Você planta, chove, morre. Então, a percepção da mudança climática é dramática. Aqui em São Paulo as pessoas não associam, mas vocês notam, se você olhar, sempre tem os reservatórios de água da cidade de São Paulo estão nesse nível.
Os da Cantareira, se você notar, são os que mais sofrem. A Cantareira é a que se beneficia das águas que vêm do Amazonas. Então, de setembro a março, ocorrem aqueles fenômenos chamados rios voadores, e esses rios voadores entram aqui na cidade pelo norte. Quando a cidade é muito grande, ela é quente, essas águas, essas chuvas tendem a ocorrer. Então, elas tendem a ocorrer aqui, assim, ao norte da cidade e beneficiar a Cantareira. Esse ano, Cantareira voltou ao normal, depois de muitos anos abaixo. Por quê? Porque os rios voadores, como está mais seca a Amazônia, ela está mandando menos água para São Paulo, para o sudeste. A agricultura de São Paulo fica ameaçada pela falta de águas que vem da Amazônia. Então, de fato, nós estamos numa situação extrema. E ignorar isso é ignorar os interesses até mesmo do agronegócio de São Paulo, né? E é uma situação ruim, porque a imprensa, o noticiário, não chega a ajudar propriamente. A gente estava falando antes de começar sobre essa questão do noticiário como fonte. O jornalismo não é o melhor referência, porque o jornalismo é muito dado por notícias de impacto. Então, ele noticia o grande acidente, a grande tragédia ecológica que aconteceu em São Sebastião. Mas nas semanas seguintes, ele tende a olhar e buscar outra tragédia. E ele vai falar da tragédia do ataque à escola de São Paulo, e ele esquece São Sebastião. E ele esquece São Sebastião até a próxima tragédia, até o próximo verão, vamos dizer assim, quando uma outra tragédia ambiental vai acontecer, talvez em Petrópolis, Teresópolis, Campos do Jordão. Então, o jornalismo não chega a ser a melhor referência para notícias sobre esses fenômenos de lento amadurecimento, como são as mudanças climáticas. Eu vou, antes de colocar a pergunta do Cláudio Leite, ele está fazendo uma pergunta aqui. Sim. Eu lembro dos documentários que você colocou na exposição de Sebastião Salgado, que você foi junto com ele para fazer o livro Amazônia, que, aliás, lindíssimo, me levou às lágrimas, e eu fiquei horas assistindo todos aqueles trechos de um documentário que você fez. Queria que você falasse onde a gente encontra aquele documentário e o que é que te levou, que te motivou a fazer aquele movimento. Bom, o Sebastião Salgado vinha documentando a Amazônia e comunidades indígenas da Amazônia já desde o Gênesis, né? Então, a comunidade Zoé ele visitou quando fazia o Gênesis, procurava, ele queria documentar lugares do planeta aonde o impacto da ocupação intensiva humana não tinha ainda alterado tanto o modo de vida. Então, ele vai para a baleia da Antártida, para aqueles indígenas da Sibéria, e assim sucessivamente. Ele vai aos índios Zoé e aos índios do Xingu, na época, do Gênesis. Aí depois ele se toca e fala assim, não, eu vou continuar nesta pegada e vou fazer mais povos indígenas da Amazônia e o cenário da Amazônia. Então ele começa um trabalho sobre a Amazônia especificamente. E ele vinha documentando isso. Quando chegou em 2017, governo Temer, o governo Temer já foi muito exposto à pressão do agronegócio e já começou a retroagir nas políticas públicas brasileiras de direitos humanos e políticas de reconhecimento dos direitos indígenas. E isso começou a ter um clima perigoso já. Por exemplo, notícias de invasão de garimpeiros em terras indígenas, intensificado e tal. Então, nessa altura, ele me chamou. Imagine, eu sou fascinado por indígenas, por cultura indígena, e eu sou fascinado por fotografia. E me tocou meu telefone, eu atendi, e o cara falou, olha, aqui é o Sebastião Salgado, eu queria te convidar para trabalhar comigo como repórter nas expedições que eu faço na Amazônia. Então, aquilo para mim foi como se Deus ligasse e falasse, olha, oi,
eu queria, ou se, sei lá, o presidente da Caixa Econômica ligasse e falasse, eu queria te dar um prêmio na loteria, tá certo? Então, para mim foi muito legal, e nós começamos visitando um grupo de índios muito de recentíssimo contato, chamado Corubo, depois nós fomos para um outro, e outro, fomos vários. E, ao final, ele, quando estava para lançar a exposição, ele se tocou de que a exposição mostrava, digamos, comunidades indígenas, culturas indígenas vivendo de formas tradicionais, remetendo a uma coisa idílica, vamos dizer assim, a formas tradicionais. Então, ele quis fazer um alerta, ter na exposição algo que mostrasse a gravidade do momento atual. Então, ele disse, a minha fotografia preta e branca vai estar na parede e aqui em totens eu vou colocar vídeos em que aqueles mesmos líderes ou alguns daqueles mesmos personagens que estão nas fotos descrevem os problemas que estão vivendo agora. E essa foi a minha missão, ter os vídeos das pessoas descrevendo. Então, está lá o Davi Yanomami, que está numa foto do Salgado, ou o líder Cuicuro, ou o líder Yaualapiti, ou seja lá quem fosse. Na verdade, nós fizemos vários e acabamos escolhendo 5 depoimentos. Um deles é desse Moisés Pianco, líder Axaninca, que fala especificamente do Milton Nascimento e da viagem. O outro é o Davi Yanomami, o outro é o Afu Kaká Cuicuro, depois tem uma Mapulu, que é uma líder indígena do Xingu. Então, essa composição de depoimentos tinha o sentido de dizer, olha, as fotos mostram, já começam mais cedo e mostram uma realidade que está ameaçada, estão aqui os depoimentos em vídeo. Então, foi esse o sentido. Eu fiz um extrato desses vídeos num documentário para a TV Cultura quando estreou a exposição Amazônia. Então, YouTube, jornalismo, TV Cultura, documentários. E vão vir, e um desses documentários que vai vir no índice, ou talvez jornalismo, TV Cultura, Sebastião Salgado, documentário, palavras assim, chaves importantes vão apontar esse documentário sobre a exposição. Antes de colocar, mais uma vez, Cláudio, estou te deixando por último, porque a tua pergunta é uma pergunta polêmica. A Aline está perguntando qual o nome do livro, né? Você citou Gênesis, do Sebastião Salgado, e Amazônia, do Sebastião Salgado também. Mas tem alguns outros livros que você recomendaria para a Aline, para ela Olha, saber Aline, mais sobre assuntos? Tem duas coisas importantes. Está na internet e deve ser lançado em livro daqui a 2 anos, mas está na internet, completa, numa versão atualizada, essa enciclopédia chamada Povos Indígenas no Brasil, ou pib.socioambiental.org. Ali é impressionante, você põe ali qualquer nome de qualquer etnia indígena e você vai encontrar muitos dados. O melhor antropólogo sobre esse grupo indígena vai ter feito o verbete daquela enciclopédia. Uma outra coisa muito interessante eu acho assim, sobre esse impacto econômico e essas questões multifacetadas que envolvem a Amazônia, eu sugiro a leitura de um livro recém-lançado, que é o livro do João Moreira Salles. O livro se chama Arrabaldes, o Arrabalde ou Arrabaldes, não me lembro. João Moreira Salles viajou por alguma coisa, ele ficou morando 1 ou 2 anos na Amazônia, viajando pela região. Então, ele entrevista cientistas que estão trabalhando na região, ele entrevista fazendeiros, ele entrevista peões, ele faz um retrato, o melhor trabalho jornalístico que eu vi sobre a Amazônia recentemente, é o livro do João Moreira Salles. Esses 2 livros, digamos assim, essas 2 obras, eu recomendo vivamente, são muito quentes, estão muito recentes. Depois tem o livro A Queda do Céu. Esse livro é um relato, é um dos mais importantes livros de toda a história da antropologia.
porque ele faz o seguinte, é um antropólogo de origem francesa, ele é brasileiro, mas de origem francesa, ele chama Bruce Albert. O Bruce Albert, durante 30 anos, conviveu com o Davi Yanomami, Copenau, e gravou conversas longamente com ele. Depois organizou essas conversas mais ou menos num formato, digamos assim, que tem um aspecto histórico e, por outro lado, um aspecto mítico. E daí fechou um livro com o Davi, com base nesses depoimentos, e fez um livro que é um relato de um líder indígena que viveu um momento crucial, está vivo, mas viveu essas últimas décadas, chama-se A Queda do Céu. É um livro maravilhoso do Davi Copenau e do Bruce Albert. Eles acabaram de lançar um novo livro chamado O Espírito da Floresta, também. E depois vários livros interessantes do Ailton Krenak, que estão sendo lançados nos últimos anos, que são muito interessantes, muito potentes, né? Mas eu diria que essa literatura sobre a economia da Amazônia, eu acho que é o melhor, e a economia, esse jogo, digamos, de o que fazer com a Amazônia, eu acho que o João Meirelles Salles é o melhor retrato. E aí, agora eu vou colocar a pergunta do Cláudio. Do Cláudio, por favor, Cláudio. A modernidade deveria chegar aos povos indígenas? Pergunta Cláudio. Olha, a modernidade já chegou aos povos indígenas, e isso é muito importante. Um dos retratos, um dos sinais do preconceito, inclusive racial, cultural, que se abate sobre os povos indígenas é a ideia de que, se não estão em situação de aldeia e em situação de selva, eles não são índios, o que é uma falsidade. O censo de 2022, pela primeira vez, o que mostra o racismo estrutural que estava por dentro do Estado brasileiro, pela primeira vez, o censo de 2022 vai a todos os países, a todas as cidades do Brasil, todas as regiões do Brasil, e pergunta se a pessoa é indígena e de que etnia ela é, mesmo aqui em São Paulo. Então, pela primeira vez, os Pancararu, que são índios, como eu falei, de origem em Pernambuco, mudaram para cá e vivem numa comunidade indígena dentro da favela Royal Park, onde eles praticam rituais indígenas, eles conversam na língua indígena, eles são indígenas, mas eles trabalham como peões em construção civil. Os Pancararu, pela primeira vez, estão sendo considerados como indígenas no censo brasileiro. Também, outros casos, os Guarani não, porque eles viviam em aldeia, mas, por exemplo, os índios Ticuna do Amazonas, a maior população indígena do Brasil, provavelmente fora os Guarani, são os índios Ticuna. Eles vivem entre Manaus e a fronteira com a Colômbia. Mas existem Ticuna praticamente isolados, existem Ticuna em comunidades indígenas e existem Ticunas vivendo como advogados, médicos, o que seja, em Manaus. Esses não eram considerados indígenas pelos censos brasileiros até agora. Então, a modernidade já chegou absolutamente aos indígenas. Hoje, os projetos de geração de renda, de receita para povos indígenas, com o sentido de aumentar a capacidade econômica deles, em grande medida visa a responder à demanda dos jovens por celular e outros bens da cultura urbana contemporânea. Se você vai para um... Eu tive numa comunidade Yanomami bastante, digamos assim, isolada. Pouca gente falando português, eles vivendo, digamos, vestidos quando fora de sua casa, mas vivendo de forma completamente tradicional, poucos falando português, uma comunidade bastante isolada, mas de contato há muitos anos, tá certo? Então, eles têm um conhecimento intenso da cultura branca e vivem nessa comunidade isolada. Todos os jovens têm um celular. Mas já tem célula de celular lá? Não. Então, eles vão, quando chegam perto de um lugar que tem Wi-Fi, eles downloadam tudo que for possível. Então, o celular, para eles, é menos um aparelho de comunicação telefônica e mais um gadget, mais um computador, para ver filmes, para ler coisas, para um monte de usos de aplicativos que tem num celular.
eles querem ter celular, eles têm celular. Isso não deixa eles menos indígenas do que qualquer outro indígena, tá certo? Você vai para os Estados Unidos e você vai a um cassino numa reserva indígena e o porteiro, todo mundo que está lá guiando um carro da indústria automobilística americana é um indígena, tá certo? E ele se considera indígena e ele é um indígena, etnicamente, culturalmente, mas ele se apropriou de um jeito indígena da cultura planetária, né? Isso é muito importante, quer dizer, como os índios se apropriam. Então, a ideia de que eles devem ter o direito às suas comunidades, às suas terras, é também para que eles vão se apropriando da modernidade, da cultura envolvente, do jeito que eles entenderem melhor. Isso é um conceito muito importante, vem dos anos 70 já, de que os índios devem ter o direito de absorver a chamada civilização, mas é um jeito errado, porque eles têm a civilização deles, mas a cultura urbana do jeito que eles acharem melhor. E aí eu vou te colocar uma coisa que eu acho que a gente, às vezes, perde, né? Até porque não está próximo. Eu percebi no meu contato com as tribos para as quais eu fui que o celular é um lugar de registro e que hoje existe todo um movimento de registro, como essas conversas do Davi, os livros do Krenak e tantas outras. Hoje você tem um setor dentro da Amazon chamado literatura indígena. Então, sim, se você for lá, tem lá listado todos os livros, inclusive os livros de história, com as grafias, a ilustração feita dentro da lógica do povo local. E eu acho que as pessoas não veem isso, tem muito pouco contato com isso, e é tão importante que a gente se aproxime e entenda que nós somos os invasores. Tem um aspecto importante desse, digamos, racismo estrutural brasileiro com relação aos indígenas. Há 20 anos, 2 ou 3 artistas Yanomami expuseram pela primeira vez na Fundação Cartier, em Paris, há cerca de 20 anos já. São desenhos e pinturas que eles faziam, vamos dizer, que tem uma forte inspiração na mitologia local. Desde então, outros vieram, e na última Bienal havia um grande destaque para um artista indígena, que ele vinha lá de Roraima também, ele vinha da Raposa Serra do Sol, uma outra grande terra indígena. Esse mesmo grupo de artistas, alguns Yanomamis, outros Makuxi e tal, estão expondo agora em Nova York, numa grande exposição. Para você ter uma ideia, o presidente da ONU foi lá, e há um grande impacto. Saiu na revista New Yorker, saiu 2 ou 3 páginas na revista no jornal New York Times. Quer dizer, há uma grande, digamos, uma grande curiosidade mundial pela potência cultural da arte contemporânea desses indígenas. O MASP tem uma grande exposição agora, mas se você olhar, a primeira exposição do gênero em toda a história do MASP. Isso há 20, 30 anos já acontece fora do Brasil com relação à arte dos índios brasileiros. Então, há de fato uma certa resistência, uma certa incultura, um desconhecimento do brasileiro do que é a potência, a produção cultural contemporânea dos seus indígenas, né? E um aspecto interessante, eu costumo sempre dizer que se você traduz alguns textos, se você pega alguns textos de manifestação de setores conservadores da cultura e da política brasileira, troca a palavra indígena, ou o número de uma etnia indígena, o nome de uma etnia indígena, por judeu, você vai ver muita semelhança com o discurso que antecedeu a Segunda Guerra Mundial na Alemanha.
os discursos do Jair Bolsonaro sobre indígenas são muito semelhantes ao que diziam os nazistas sobre os judeus. Então, por exemplo, que a principal ira do racismo alemão contra os judeus era o fato de ser um grupo isolado, um grupo que não se misturava, que não era como nós, que não se veste como nós, que não se mistura conosco. Isso é uma questão muito potente para o sionismo, porque ao mesmo tempo que havia os grupos judeus que não se misturavam ou que se vestiam como judeus, que eram visivelmente judeus, diferentes dos outros alemães, e havia os assimilados. Como todos foram perseguidos igualmente, o sionismo discutiu muito essa questão dos judeus mais assimilados e como aqueles que tinham uma cultura mais germanizada, digamos assim. E isso ocorre também com os índios, quer dizer, existe essa incompreensão, a acusação de que eles são isolados, mas também, quando eles aparecem como médicos, como advogados e tal, também existe aí um outro preconceito, quer dizer, isso não resolve a situação deles, cultural e o preconceito contra eles. Pois bem, nós estamos chegando aqui ao final e eu gostaria das tuas palavras finais e depois eu vou dar fazer uma colocação aqui para o pessoal que está assistindo a gente e uma convocação. Vamos lá. Tá certo. Bom, então eu acho que tem algumas coisas interessantes. Quer dizer, eu fiz em grande medida, eu me aproximei da questão indígena por conta de um professor meu, cujo pai era presidente de uma multinacional, da GC Lever. E ele teve 2 filhos. Um é economista, foi diretor do Banco Central e etc. e tal, e o outro foi antropólogo. É antropólogo, que é o Carlos Alberto Ricardo, um dos fundadores do ISA. E o que aconteceu é que o Beto, sempre eu noto isso, quer dizer, o Beto tem o mesmo nível de conforto e o desenvolvimento profissional, destaque profissional do irmão, que teve uma grande carreira de sucesso no mundo econômico e no mundo dos investimentos e etc. e tal. E o Beto teve essa coisa toda sempre ligada na organização de uma carreira para os antropólogos, de fontes de receita para pagar as pesquisas, de fontes de remuneração e etc. e tal. Então, isto, para mim, deixou muito claro de que trabalhar para questões relacionadas aos direitos indígenas, às culturas indígenas e tal, não é uma benemerência. Pode ser tema de uma startup, de um negócio e etc. e tal. E hoje, muito fortemente, isso se dá em qualquer aspecto. Quer dizer, há hoje uma demanda muito grande de desenvolvimento de tecnologias de comunicação, de expressão artística e etc., relacionada à cultura indígena. Tanto pelo que você falou, quer dizer, por exemplo, segunda-feira à noite estreou no Cine Sesc um longa-metragem, um documentário dirigido por um diretor indígena que é do Xingu, que é um cara que tem filmes premiados no Festival de Berlim, etc. e tal. Então, a ideia, essa presença importante dos indígenas na renovação da cultura contemporânea brasileira é uma oportunidade incrível profissional mesmo, para a gente, tá certo? Não é uma benemerência, não é uma doação, uma boa ação, tá certo? É também uma oportunidade de negócio, de profissão, de desenvolvimento profissional. E eu acho isso importante para os jovens que buscam um lugar de inovação na sociedade contemporânea. Muito bem, obrigada. Obrigado, para todos que estão aqui, eu queria fazer uma ressalva. Recentemente, Don Norman, praticamente criador da área de UX, né, o grande mentor dessa área onde eu trabalho, fez uma
uma live dizendo: nós desenhamos tudo errado. E ele está fazendo uma revisão, ele está lá com os seus quase 90 anos, ele está fazendo uma revisão da vida, e eu acho que, diante de todas essas questões que a gente está colocando aqui, climáticas, sociais, de intolerância, etc., ele fez a mesma reflexão ele fez uma reflexão sobre a carreira dele como designer. Então, todos aqueles que estão me ouvindo aqui, que são designers, que tomem ciência de que precisamos fazer alguma coisa e que não é só fazer mais um aplicativo, é repensar a maneira como a gente produz coisas, tecnologia para o mundo, e se for fazer alguma coisa, que façamos algo que realmente seja útil, porque não é só, a gente não vive só na cidade, o mundo é um grande sistema, está todo interligado e a gente precisa fazer muitas coisas. Se alguém tiver disponível, com tempo disponível, e quiser se juntar a mim para fazer esses trabalhos, vamos conversar, é só entrar no meu perfil aqui no LinkedIn e vamos fazer um movimento e vamos fazer trabalhos nesse sentido, porque esse agora é o meu grande propósito. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui, quem colocou as perguntas. E, Leão, muitíssimo obrigada. Eu sei que você está aí todo ocupado com coisas, e você dedicou esse tempo aqui para mim e para todos nós que te ouvimos. Muito obrigado, de verdade. Obrigado eu, sinceramente. Muito obrigado eu pela oportunidade. Até mais, gente. Tchau. Tchau.